e Guilherme Pierangeli. Seja bem-vindo à segunda hora do CBN Campinas desta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. Semana já está passando rápido, o mês está no começo, né? Mas passa rapidinho, inclusive, gente, final do mês tem o prazo final para declaração do imposto de renda. Aqui em Campinas são esperadas 425.015 declarações. Até o momento, 193.405 já foram entregues, 57% na opção aí simplificada e 40% na pré-preenchida, que facilita muito a vida aí do contribuinte, mas tem aqueles que ficam na dúvida na hora de fazer a declaração. Por isso, o nosso contato hoje com Walter Kopp, auditor fiscal da Receita, aposentado, especialista em imposto de renda. Seja bem-vindo, Walter. Olá, Sandra, bom dia a você, bom dia ao ouvinte da CBN. Walter, diante aí da sua experiência, né, e diante também dos novos modelos colocados até pela Receita, né, para tentar aí ajudar o contribuinte, quais ainda são, né, as principais dificuldades? Então, a dúvida, especialmente para aquele declarante que está declarando pela primeira vez, é enquadrar aquele documento, aquela informação que ele tem em termos de rendimentos ou mesmo de pagamentos dedutíveis, fazer o correto enquadramento. Você colocou na abertura que a pré-preenchida ajuda bastante, isso é muito importante. Em tese, ela vai reduzir a incidência em malha por erro de digitação, erro de alocação da informação na declaração, mas eu lembro que ainda assim é fundamental que você tenha o documento que comprova aquela informação, mesmo que vinda através da pré-preenchida. Alguma informação está na pré-preenchida, mas o seu documento está diferente, faça a opção pelo documento, lógico, o documento estando correto, e ainda que dê malha depois, você corrige. Você continua sendo responsável pelos dados informados na declaração, ainda que utilize a pré-preenchida. Walter, bom dia. Qual o tipo de rendimento que as pessoas têm mais dificuldades? Como, por exemplo, eu mesmo faço minha declaração e uma época, já não mexo mais com isso, mas eu brinquei, digamos assim, com o mercado de ações, né? Aí ali tem toda uma especificidade, eu tive uma grande dificuldade em entender como que tinha que declarar aquilo. Essa é uma das partes mais difíceis de se declarar rendimento, ou tem outras que também podem trazer complicações? Bom dia, Guilherme. Sem nenhuma dúvida, eu vejo que hoje os mais complicados são ganho de capital, né, que é alienação dos demais bens que não sejam mercado de capitais, que não sejam ações e assemelhadas. Sem dúvida nenhuma, o mercado de ações tem uma certa dificuldade, e eu diria até que a dificuldade não é a parte tributária, é o próprio entendimento daquela informação que vem da bolsa, que vem da corretora e da própria operação realizada. E hoje há uma dificuldade muito grande, até pelas regras existentes, rendimentos recebidos através de ações judiciais, que requerem um cuidado todo especial. Nós temos algumas novidades vindas de decisões da Justiça, então são rendimentos que merecem uma atenção especial, e no caso da ação judicial, o risco de malha é bastante elevado, porque além da informação vir com alguma incorreção, a própria informação da despesa tida com advogado, por exemplo, faz com que essa declaração vá para a malha, e você precisa ter a documentação para atender a malha. Uma das dúvidas aqui em relação à declaração de pensão alimentícia. Aí tem que ser tanto para quem paga quanto para quem recebe. Exatamente. Sandra, é um dos casos que a Justiça mudou as regras por uma decisão erga omnes, ou seja, que afeta a todos, tornando para quem recebe a pensão alimentícia esse valor não tributável. Então, quem recebe pensão alimentícia não tributa mais,
vai lançar na linha própria lá da ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Já quem paga continua podendo deduzir. Só que eu faço um alerta aqui. O fisco fez uma alteração nessa ficha a partir desse ano e muito cuidado, o preenchimento incompleto dessa ficha muito provavelmente vai levar sua declaração a malha. Se você paga pensão alimentícia, somente é dedutível a pensão alimentícia decorrente da vara da família, ou seja, dissolução da sociedade conjugal, separação, ou extinção da união estável, também uma separação. Qualquer outra situação não é dedutível. E mesmo nesses dois casos, a separação, casamento, a separação, união estável, a dedução está condicionada à sentença, se for o caso, ou à escritura pública, até aquele limite. O que está lá é dedutível. Se houver alguma liberalidade de pagamento a maior, não é dedutível esse valor pago a mais. Só para ficar claro, então, por exemplo, se uma pessoa tem um acordo extrajudicial, um acordo verbal com a ex, né, sobre pensão alimentícia, não é algo oficializado, ela não pode deduzir, então, porque esse acordo não é reconhecido oficialmente. Exatamente, ela não pode deduzir e tem mais. Se uma dedução indevida for detectada pelo fisco com a mudança na ficha agora, que ele vai saber se é irregular ou não, o fisco pode retroagir os últimos 5 anos e cobrar o imposto referente a esses anos anteriores com acréscimo, com multa e juros. Então, bastante atenção a essa ficha. E é possível reduzir o imposto de renda a ser pago com a previdência privada? Sim, é possível, é recomendado e quando há o correto enquadramento do produto, né, seria o PGBL, a Previdência Complementar, o FAPI, todos esses reduzem a base de cálculo do imposto de renda em até 12% do montante que é trazido na declaração para tributação. É recomendado o PGBL, no caso, para aquela pessoa que faz uso do antigo modelo completo, hoje se chama opção pelas deduções legais. Quem declara no antigo modelo simplificado, hoje opção pelo desconto simplificado, não pode lançar essa dedução. E ainda falando sobre deduções, né, a gente viu algumas informações de que o governo estaria pensando em limitar ou até excluir deduções, por exemplo, com saúde, com outras coisas. Por enquanto ainda não tem nenhuma mudança nesse sentido, né? Para esse ano ainda não tem. Não, eu vejo que é uma mudança difícil de ser feita, porque politicamente não é positiva, e vejo que o mais correto, o mais adequado é o fisco aumentar a segurança de que as informações que vão para a declaração serão cruzadas, ou seja, impedir fraudes. É claro, eu depois de 30 anos no fisco, já estou há 5 aposentado e do lado de cá do balcão, como eu costumo dizer, não tenho medo de dizer que tem muita fraude na área de despesa médica. E o fisco não pode prejudicar a todos apenas porque alguns, uma minoria, lança recibo falso, etc. Eu vejo que isso está com os dias contados. O fisco lançou um sistema que provavelmente será obrigatório no próximo ano, de emissão oficial de recibo por todos os profissionais da área médica que atuem no seu nome, pessoa física. Temos também muitos ouvintes que são motoristas de aplicativo e que têm dúvidas também na hora de fazer a declaração dos ganhos. Pois é, essa é uma situação, inclusive tem projeto de lei aí para melhorar essa tributação em virtude do montante de gastos, de custo ser elevado, que vai passar dos 60% hoje tributável para 20%. Não, é projeto ainda já aprovado pelo Senado, não sabemos se irá a ser aprovado na Câmara, mas existe. Como se declara hoje? O motorista, seja de aplicativo, seja o taxista, enfim, transportador autônomo de passageiro, ele tributa a cada R$100 recebidos,
ele vai tributar apenas R$ 60. Ele não tributa o total recebido. Além disso, tem a opção dele tributar também usando o MEI. Ele pode ser MEI e aí a tributação entra naquela tabela de 16%. De qualquer forma, ele tem que avaliar o montante gerado por essa atividade durante o ano para enquadrar corretamente na sua declaração de imposto de renda. Walter Kopp, auditor fiscal da Receita, já aposentado, mas especialista em imposto de renda, trazendo mais orientações aqui para os nossos ouvintes, já considerando uma reta final aí para a declaração do imposto, né? Muita gente já entregou, mas ainda falta um punhadinho aí para fazer a sua tarefa junto à Receita Federal. Walter, muito obrigada. Eu que agradeço, continuamos à disposição. Um abraço a você, ao Guilherme e ao ouvinte da CBN. Até uma próxima. Obrigado. CBN Campinas.